2016, Olimpíadas, Rio de Janeiro. A perspectiva brasileira para os Jogos é de pular da 22ª colocação dos Jogos Olímpicos de Londres para a 10ª, jogando em casa. Isso implicaria dobrar o número de medalhas. Mas, seria esta uma perspectiva muito positiva? Para responder essa e outras questões relacionadas ao assunto, o nosso convidado de hoje é Adalberto Leister Filho, diretor de conteúdo do Máquina do Esporte. Olá, Adalberto, muito obrigado pela sua presença aqui e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver um VT aqui do nosso repórter Vitor Silva? Ok. Vamos lá. Muito ainda se especula sobre o legado que os Jogos Olímpicos deste ano podem trazer não só para o Rio de Janeiro, mas também para o país. Além dos atletas de alto rendimento, o país precisa se atentar ao esporte amador, pois é de lá que podem sair futuros atletas medalhistas. Para entender a expectativa da população com as Olimpíadas e o futuro do esporte no país, conversamos com frequentadores do Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. Você acha que o investimento que o Brasil vem fazendo nos últimos anos é adequado para os atletas? Não. Acredito que investimento não. Tem que ter mais investimento, mais estrutura, porque alguns esportes têm investimento, outros não. Para Olimpíadas, eu sinceramente não vejo muito investimento do governo. O tempo está acabando, né? O prazo está acabando, ela vai começar daqui a alguns meses e, infelizmente, realmente a gente não está vendo muito resultado, não. Qual legado você acha que as Olimpíadas vão deixar para o Brasil? Bom, o legado é sempre, eu acho que assim, gringo que vem de fora e não conhece o Brasil sempre acaba voltando. Sempre vem pelo fato de um esporte, de uma Olimpíadas e acaba voltando mesmo para o turismo. Então esse é o legado que vai deixar. Um grande legado que as Olimpíadas podiam deixar é esse incentivo, né, para a geração que vem vindo, né, para surgir novos esportistas, novos atletas. Muitos atletas com potencial não encontram condições adequadas para o seu desenvolvimento e acabam abandonando o sonho de uma carreira profissional. Aqueles que persistem ainda têm dificuldades para encontrar um patrocinador. Tem 4 clubes aqui do estado de São Paulo que disponibilizam essa oportunidade, né, de um amador se tornar um profissional. Mas só que eles pegam hoje em dia da categoria mais de base, cadete, que é os seus 13, 14 anos, né, e eles focam isso. A partir dos 18, 21 anos, é muito difícil um atleta amador se tornar profissional. Para um país ter um desempenho olímpico considerável, você acha que o país deveria ter um investimento maior nas bases, né, nos atletas de base? E como a gente pôde perceber ali na matéria. Você acha que a gente deveria, que o Brasil, ele tem o Brasil, ele consegue captar esses recursos naturais humanos que a gente tem, consegue revelar os talentos escondidos que a gente tem, ou você acha que o Brasil não é tão bom nisso? Olha, eu acho que a gente tem um defeito na questão dos investimentos em captação de talentos, né? A gente direciona muito as nossas verbas, principalmente o mercado publicitário, direciona a verba para caras consagrados, né? E o governo federal, estadual, municipal, enfim, os seus diversos níveis, também acaba direcionando muita verba para esse atleta de alto rendimento, né? São essas leis de incentivo, Bolsa Atleta, etc. E muitas vezes necessárias, mas eu acho que a gente deixa um pouquinho de lado trabalhos em categoria de base, né? A possibilidade de descobrir talentos pelo país. Acho que a gente ainda tem um defeito muito grande nesse setor. Você acredita que o Bolsa Atleta, o Bolsa Pod, que são leis de incentivo federal que privilegiam os atletas com mais chances de medalhas olímpicas, continuam eles fazem progredir ou manter a desigualdade entre os atletas? Por exemplo, os atletas que não conseguem, amadores de base, eles não conseguem se beneficiar tanto dessas políticas por causa disso? Olha, assim, eu acho que são super necessárias essas leis e, por exemplo, o Bolsa Atleta. Boa parte da nossa elite esportiva no Brasil, ela não tem patrocinador, não tem, se a gente pegar, esses casos são mais exceções, né? César Cielo, atletas até pouco tempo atrás, Barro Imagem. As superestrelas têm mais patrocinador que os outros. Tem patrocinador, certeza. O cara se mantém com isso. Boa parte, mesmo do nosso esporte de alto rendimento, eles não tem patrocínios ou tem patrocínios um pouco mais próximo dos Jogos Olímpicos, um pouco mais oportunistas, digamos assim, né, de empresas que querem vincular a sua imagem a atletas de alto rendimento.
porque a Olimpíada está começando. Mas durante os 4 anos, às vezes falta esse incentivo. Então, o Bolsa Atleta no Brasil ainda é muito necessário, né? O nosso mercado publicitário não tem esse hábito de trazer de contratar tantos atletas, principalmente fora do futebol. E né? você acredita que o Bolsa Atleta, com os R$ 3.100 que ele beneficia, auxilia os atletas olímpicos, você acha que esses R$ 3.100 eles auxiliam de verdade, condiz com a realidade do atleta brasileiro olímpico? Olha, há diversos níveis, né? Eu não estou certo agora os valores das bolsas, mas de acordo com o rendimento do atleta, de acordo com o título obtido por ele, brasileiro, sul-americano, mundial, você tem diversos níveis de bolsa, né? De salário para esse atleta. Talvez alguns valores hoje ainda não sejam o ideal, mas quando eu comecei no jornalismo esportivo, a gente viu um cenário muito diverso, um cenário que não existiam essas leis de incentivo, né? Hoje a gente tem atletas, às vezes, recebendo bolsa federal, estadual e municipal, né? Você junta os 3 salários, dá uma verba interessante para o cara se manter treinando, principalmente para o cara se manter especificamente treinando e competindo. O que acontecia uns 10, 12 anos atrás, boa parte da elite dos atletas brasileiros era obrigada a desenvolver outro tipo de atividade, né? E conciliar isso com treinos e competições. Era uma situação bem mais complicada. Então a gente viveu a partir dessas leis de incentivo, começaram com o governo federal e se espraiaram para estadual e municipal. A gente viveu um período de transformação. É inegável Realmente que a gente melhorou muito. É uma transformação muito grande, né? Sim. É uma transformação muito grande de incentivo para os atletas hoje em dia. Adalberto, vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com o Papo.com. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O Papo.com está de volta e no programa de hoje nós estamos falando sobre Olimpíadas Rio de Janeiro 2016 e o preparativo para ela. E com o nosso convidado de hoje, que é o Adalberto Leister Filho, diretor de conteúdo do Máquina do Esporte. Adalberto, continuando a nossa discussão aqui, você acha que o investimento é o pior desafio para o atleta olímpico? Buscar investimentos, né? Buscar patrocínios, né? Isso. Sim, eu acho que talvez seja um dos grandes desafios do atleta olímpico ter suas formas de financiamento. Isso melhorou muito, né? O cara que já está no alto rendimento, essa situação melhorou muito de uns anos para cá, mas é inegável que algumas modalidades ainda carecem um pouco de incentivo, né? Principalmente modalidades que o Brasil tem menos tradição ou menos chance de medalha, né? Você acha que... Qual que é os outros desafios, além do incentivo financeiro, você acha que... Quais outros desafios o atleta ainda tem que enfrentar para conseguir um bom planejamento e um bom desenvolvimento para as Olimpíadas? Essencialmente, hoje um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, ele está cercado por um staff muito grande em torno dele, né? Então ele precisa ali de um bom preparador físico, de um bom treinador, de fisiologista, nutricionista. Nem sempre esse atleta tem uma equipe tão completa em sua preparação. E aí você vai comparar Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, né, Alemanha, China, as grandes potências olímpicas têm, né, toda essa entorragem em torno do atleta de alto rendimento. Às vezes no Brasil, muitas modalidades não conseguem ter uma comissão técnica tão completa para auxiliar na preparação do atleta brasileiro. E você acha que o atleta brasileiro, ou o sistema que financia o atleta brasileiro, ele peca em que sentido? Em que sentido que ele falta incentivo, que falta ajuda, auxílio para o esportista brasileiro? Essencialmente, eu acho que é a gente melhorar muito o trabalho na categoria de base. A gente, em nível de governos, nós investimos muito no alto rendimento e pouco na captação de novos atletas. Então, acho que seria necessário, e talvez o legado da Olimpíada do Rio de Janeiro mais interessante possa vir disso,
você desenvolver núcleos pelo país, por exemplo, para tentar descobrir atletas em modalidades que o Brasil tem até uma tradição maior, um atletismo, um basquete, um voleibol, né? O voleibol, pelo menos por iniciativa da própria confederação, ele já desenvolve um trabalho nesse sentido, tanto é que não faltam talentos para o vôlei. Mas atletismo, natação, acho que outras modalidades ainda pecam muito em tentar captar bons atletas. Por exemplo, se você tem um grande corredor no interior do Maranhão, talvez o Brasil nunca descubra, né? Se você tem um grande nadador que nade no Rio Amazonas, talvez esse talento nunca seja descoberto pelo Brasil. Acho que falta muito um trabalho mais efetivo com núcleos espalhados pelo país para tentar descobrir esse atleta. O governo federal ele tenta investir muito dinheiro com os planos de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, agora o programa Brasil Mais Medalhas. Então, você acha que esse dinheiro todo que está sendo investido por parte do governo federal, será que ele está chegando no destino final dele ou ele está se perdendo durante o percurso? Olha, não sei, não trabalho no governo, não sei muito quanto é liberado de verba, quanto chega para o atleta. De maneira geral, eu acho positiva todas essas leis de incentivo, tanto para, por exemplo, importação de equipamentos, pagamento de comissão técnica, de treinador, preparador físico e bolsa para o atleta poder ficar só treinando e não precisar desenvolver outro tipo de atividade que atrapalhe seus treinamentos e competição. De um modo geral, eu acho esse tipo de lei bastante positiva no país. E aí você fala, mas não existe nos Estados Unidos, não existe. Não, existe. Existe em todos os países, todos os países que têm alguma ambição olímpica tem algum tipo de lei de incentivo para que seus atletas de alto rendimento possam treinar. O Brasil ele investiu nos últimos anos aproximadamente R$1 bilhão para esse tipo de captação, de reestruturação no esporte brasileiro, como renovação de centros de treinamento ou contratação de novos técnicos, de novas comissões. E você acha que esse investimento ele é muito grande ou ele é muito baixo comparado às outras grandes potências olímpicas? Comparado às grandes potências olímpicas, é um investimento ainda muito baixo. Comparado com a realidade sul-americana, latino-americana, é um montante bastante elevado. Não sejamos ingênuos nessa Olimpíada. Dificilmente o Brasil chegue entre os 10, que é o grande objetivo tanto do Comitê Olímpico do Brasil quanto do governo federal. Eu não acredito, sinceramente. Embora a gente tenha historicamente os países sede tenham um desempenho superior à sua média histórica, seria um salto extraordinário o Brasil sair aí do 22º lugar, né, que você tinha falado, 22º lugar em Londres para um 10º lugar, né? O Brasil ele conquistou 17 medalhas na última Olimpíada e ele teria que praticamente dobrar o número, fazer algo entre 30 e 40 medalhas para chegar na 10ª colocação. Será que isso é um patamar muito grande para a nossa situação? Olha, assim, eu não creio que seja necessário subir tanto. Em torno de 25 a 27 medalhas você consegue atingir o top 10. O ideal seria usar a Olimpíada como patamar para propulsionar o esporte. Só concluindo, 25 a 27 medalhas você atingiria o top 10, mas você tem que melhorar a cor das medalhas, né? Ter um número de ouros extraordinariamente alto que o Brasil nunca conquistou, algo em torno de 8, 9, 10 ouros, né? Seria um desempenho muito acima da nossa média. Você acha que a Olimpíada deveria servir como patamar, um legado esportivo para continuar o desenvolvimento dos nossos atletas? Eu acho que talvez, acho que a gente perdeu muita coisa na organização, tanto da Copa quanto da Olimpíada, né? Várias obras prometidas acabaram não sendo concluídas ou até nem foram iniciadas. A Olimpíada, que traria alguns legados importantes no Rio de Janeiro, como a despoluição da Baía de Guanabara, que já não vai acontecer, como o metrô para a Barra da Tijuca, que provavelmente não ficará pronto até a Olimpíada, talvez a gente consiga um grande legado de nos tornarmos uma nação esportiva.
porque nós somos inegavelmente uma nação futebolística, né? E uma nação em que uma modalidade só extraordinariamente capta a atenção e o monopólio da atenção das pessoas que gostam de esporte. Talvez o Brasil precisava se tornar uma nação esportiva. Talvez a Olimpíada sirva realmente para mudar esse monopólio do futebol e a gente se tornar um país mais plural no sentido esportivo. Adalberto, muito obrigado por sua presença, eu agradeço muito a sua presença aqui, obrigado por participar do Papo.com. Muito obrigado pelo convite e nos falamos. O Papo.com fica por aqui, até uma próxima edição. Muito obrigado pela audiência.